Vamos falar sobre lei penal no tempo e no espaço, parte 7. Bom, nós falamos que nós íamos comentar agora sobre a questão da eficácia da lei penal em relação a determinadas pessoas. Em primeiro lugar, a eficácia da lei penal em relação a determinadas pessoas, nós temos que pegar o artigo 5º do Código Penal, que diz o seguinte: se adota o princípio da territorialidade temperada, salvo convenções, tratados e regras de direito internacional. Então são duas as espécies de aplicação da lei penal em relação às pessoas. A imunidade absoluta, que gera uma natureza material ou substantiva, e a imunidade relativa, que gera a natureza formal ou processual. Primeiro, vamos esclarecer que a regra é que se aplique a territorialidade temperada, ou seja, eu aplico a lei do país onde ocorreu o crime, temperada, ou seja, com questões de convenções e tratados. Então, para essas pessoas que têm imunidade, por exemplo, diplomática, imunidade parlamentar, nós vamos mitigar a aplicação da lei penal. É isso que nós vamos ver nessa aula. Bom, começando com as imunidades parlamentares, né? Dizem respeito a determinadas prerrogativas conferidas por lei ao poder legislativo com a finalidade de assegurar o livre exercício de funções como representante da sociedade. Significa dizer que o parlamentar ele tem o direito de declarar o que ele pensa e muitas das vezes ele não pode, por essas declarações, ser violado nesse direito sob pena de se prejudicar o exercício da função dele. Então ele não pode ser processado por crime de opinião. Imunidade parlamentar absoluta ou material ou substantiva são as inviolabilidades penais e civis que impedem que o parlamentar seja processado por suas opiniões, palavras ou votos no exercício do mandato. Porque senão o parlamentar ele seria processado, por exemplo, por calúnia, injúria e difamação, sobre ele recairia uma ação civil de indenização por eventuais opiniões ou palavras que ele falou no exercício do voto ou no exercício do mandato dele de parlamentar. Uma outra questão é a natureza formal ou processual. A natureza formal ou processual são as prerrogativas de foro, as relacionadas à prisão. Então, por exemplo, uma prerrogativa de foro. Um parlamentar federal, um senador da República, um deputado federal, ele tem prerrogativa de foro para ser processado perante o Supremo Tribunal Federal. Um deputado estadual só pode ser preso salvo em flagrante de crime inafiançável. Qualquer prisão do deputado, se não for por crime inafiançável, só poderá ser feita mediante autorização da casa respectiva. Em relação ao processo, quando esse parlamentar ele está exercendo o mandato dele, ele não vai, então, portanto, ele não vai, o processo vai ficar suspenso, haverá uma sustação, uma suspensão do andamento dessa ação até que ele, então, saia do exercício do mandato. E para servir como testemunha, ele pode se excusar, se negar a atender um chamado para ser testemunha se for relacionada a alguma situação que ele tenha conhecimento pelo exercício do mandato. Já a questão do estado de sítio. É aplicável essas imunidades no estado de sítio? Sim. As imunidades penais absolutas e relativas subsistem durante o estado de sítio. É o artigo 137 a 141 da Constituição Federal, só podendo ser suspensa por 2/3 dos votos da casa respectiva. Então eu só posso suspender a imunidade penal absoluta dos parlamentares se a própria casa assim decidir.
Em relação aos deputados estaduais, essas imunidades são automaticamente deferidas aos deputados estaduais por força do disposto no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas atenção, a súmula 03 do STJ diz que a imunidade concedida a deputados estaduais, ela é restrita à Justiça do Estado. Em relação aos vereadores, os vereadores têm imunidade absoluta, que são deferidas aos edis por força do disposto no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, mas não gozam de imunidade relativa ou processual, ou seja, se eles praticarem um crime, eles podem ser presos em flagrante delito, sem que haja necessidade de autorização da Câmara de Vereadores, e nem gozam de imunidade processual, que é a suspensão do processo por exercício de mandato parlamentar. Vamos voltar um pouco sobre a questão da extensão do território nacional. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então eu tenho tanto as aeronaves brasileiras ou embarcações brasileiras públicas que têm imunidade de jurisdição ou aquelas que estão a serviço do governo. Significa dizer que onde quer que elas estejam, elas serão processadas e julgadas pelo Estado brasileiro por serem embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Portanto, elas são da competência da Justiça brasileira. Na próxima aula nós vamos falar sobre extensão do território nacional.